Gente, vou pedir para o primeiro Vitor aí se apresentar, certo? Ele se apresenta, como eu já falei com alguns semana passada, o Vitinho Souza vai falar um pouco aí, né, sobre ele e sobre o projeto que a gente vai implementar, e aí eu vou começar aqui, certo? Boa tarde, pessoal. Assim como o Vitor, sou bolsista do PET, na UFC de Campos Quixadá. E aí a gente resolveu fazer essa dinâmica, né? A pedido do professor Lucemi, para vocês entenderem melhor como funciona o projeto, né? A linguagem Java. E aí a gente vai fazer, a gente escolheu fazer um sistema de gestão de alunos, né? Tudo que envolve, basicamente, uma instituição. A gente vai fazer classe pessoa, professor, aluno. Então, a gente vai fazer um sistema básico sobre isso. Quer que eu mostre o ML logo, Vitor? Tu prefere? Pode mostrar. Aquela última versão lá, né? Ficou mesmo. Isso. Eu acho que só os dois métodos lá vai tá com nome diferente, mas isso é o de menos. Aquele lá da situação. Tá apresentando aí, né? Certo. Pronto? Pronto. Tá show. Pronto, aqui é basicamente um UML. Acho que vocês não ouviram falar ainda, mas se entrarem no curso de graduação, vocês vão ver na disciplina de banco de dados. Que aqui é basicamente para ver, ter uma visão superficial do sistema. Vocês vão ver os atributos de cada classe e os métodos. Atributo é basicamente o que ela tem, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Uma instituição tem um nome. Os métodos são essa parte de baixo aqui, ó. Que é o que ela pode fazer. Pode adicionar um curso, adicionar professor e etc. Então, hoje, eu estava conversando com o Vitor, a gente implementar metade do sistema aqui, ó. Metade dessas classes. A gente vai implementar pessoa, aluno e professor, e também avaliação. Então, explicando aqui como funciona o relacionamento dessas classes. A pessoa, né, tem um nome, um CPF, e aqui é o tipo, né, do atributo dela, ó. Então, string, tanto nome como CPF. E também tem um variável booleana. Acho que você já deve ter ouvido falar. Com o nome que é ocupado. Mas quando na implementação vocês vão entender melhor para que serve esse atributo aqui. E aí, relacionado a esse atributo, né, ó, ao ocupado, temos dois métodos aqui em pessoa, né? Que é a situação atual e mudar a situação. Essa situação atual é para saber justamente se a pessoa está ocupada ou não naquele momento. E esse método aqui, mudar a situação, vai fazer com que, se ele estiver ocupado, fique desocupado, né? E se ele estiver desocupado, mudar a ocupação para ocupado. Então, vocês vão entender tudo isso melhor na implementação, quando a gente estiver realmente codificando. E aqui é o retorno do método, void. Ou seja, ele não retorna nada. Nesse caso aqui, ele só printa na tela a situação, né, dos métodos. E aí, herdando de pessoa, a gente tem aluno e professor. Ou seja, ambos são pessoas. E aí é uma coisa muito importante do PO, né? Da orientação ao objeto, que é a herança. A gente tem 4 pilares, né? E um deles é a herança. Ou seja, o professor, ele vai herdar as características de uma pessoa, pois o professor é uma pessoa. E além desses atributos, ele vai ter também os atributos específicos, né? Que é um título. Aqui é para saber se ele tem doutorado, mestrado, para saber qual a formação dele. E a matrícula, né, do professor. E aí ele tem dois métodos específicos também. Além desses dois, né, ele vai ter os métodos específicos, que é lançar notas e mostrar disciplinas. Não se preocupe para saber o que os métodos realmente fazem, né, porque a gente só vai entender mesmo quando estiver codificando. Mas só para ter uma base, né, de que esses métodos são específicos dele, mas além desses métodos ele herda também, ó, todas as características dessa classe pessoa, pois é como se essa classe fosse filha dessa classe, né? O professor herda tudo de pessoa, assim como o aluno. O aluno também herda tudo aqui de pessoa.
além dessas características, ele vai ter essas características específicas dela. Ou seja, a situação de matrícula do aluno, se ele está ativo ou inativo no curso, pois pode trancar, né, em algum momento. E aí o curso que ela faz e uma matrícula, né, para identificar unicamente, né, o aluno perante os outros. E aí tem as disciplinas, tem os métodos também específicos, né, que é essa parte de baixo, que é adicionar disciplina, ver histórico, ver notas e mostrar disciplina. Então, para hoje, vocês precisam entender, eu acho que só essa parte mesmo, essas 3 classes, né, de avaliação, que é um relacionamento de aluno com disciplina. Disciplina a gente não vai implementar hoje, mas acho que a gente pode implementar a avaliação e aí complementa no próximo encontro, né, com a restante das classes, que é curso, disciplina e instituição. Então, acho que é isso, né, Vitor? Tem alguma coisa para falar aí? Não. Começar logo, né? Implementar. Tu Beleza. vai apresentar aí? Vou. Essa primeira parte, gente, eu vou fazer, certo? Aí a segunda parte, o Vitor, né? Vitor Souza vai fazer, ok? Alguma dúvida até agora, pessoal? Em relação ali à classe, você não entendeu direito, ao ML? Tranquilo, né? Show. Tá apresentando aí já, né? Beleza. Bom. Todo mundo tá vendo minha tela? Aqui tá certo. Certo, né? Ok. Pronto. A gente vai criar um novo projeto. Aqui eu tô no Eclipse, certo, gente? Então, tô no Eclipse, tô usando o Windows, né? Eu ia usar o Linux, mas como formatei o computador esses dias, tem até pouca coisa, então tô usando o Windows, certo? E tô usando o Eclipse com o Java 8, ok? Aqui a gente vai iniciar um novo projeto, New Java Project. Isso já é bem parecido com o NetBeans. A gente vai colocar aqui então, de alunos. Certo? Pronto. Diferente do NetBeans, né? Eu usei o NetBeans um tempo. O NetBeans, quando você iniciava um projeto Java, ele já dava, né? Criava um pacote default e criava já uma classe com o nome do projeto. Então, aqui já fosse no NetBeans, já teria uma classe chamada gestão de alunos.java, que já teria o método main lá, né? Já instanciado, certo? Nesse caso aqui, com o Eclipse, a gente não tem. A gente tem que criar tudo na mão. Eu vou criar um pacote, coloca br.com.ep, esse vai ser o pacote default, ok? Pacote padrão. Dentro desse pacote, vou criar outro, ponto model, onde vai ter os modelos das nossas classes. E dentro desse model, vou criar uma classe, né, a classe Java, chamada pessoa. Então, essa é a nossa primeira classe. Deixa eu só abrir aqui, ó. Certo? Pronto, né? Nossa primeira classe, chamada pessoa. Ela contém 3 atributos, certo? Então, eu venho aqui e coloco os atributos dessa classe. Qual o primeiro atributo? Nome. Vê que dá para tu ir dizendo para mim os atributos aí? Eu não tá olhando aqui? Tinha? Dá. Pronto. Eu tenho um string nome. Tem um string CPF. Eu tenho um string CPF. E tem um booleano ocupado. Eu tenho um boolean. Com 2 O. Aí é. Boolean ocupado. Certo? Pronto. Esses atributos são os atributos que a classe pessoa contém. Aí, iniciando o nosso primeiro conceito de PO,
a gente tem que nenhum atributo, né, pode, deixa eu só aceitar alguém que está entrando aqui, ser um atributo desprotegido, né, um atributo livre, de fácil acesso, de livre acesso. Nesse caso aqui, esses atributos não têm nenhum tipo de proteção. Né? Em orientação a objetos, a gente não escreve, né, o código, não escreve atributos dessa maneira. Então, existem tipos de atributos, né, tipos de proteções para os atributos que a gente pode utilizar. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o private, então esses atributos têm que ser privados. Até aqui na nossa UML, tem isso, né? Por exemplo, aqui, ó, em nome, tá vendo esse menos na frente? Esse menos quer dizer que esse atributo, ele é privado. E o mais, né, de baixo, que é o do método, quer dizer que esse atributo, ele é um atributo livre. Ele não é um atributo privado e qualquer classe do sistema pode utilizar, no caso, esse método, né? Se fosse, público, né? Um método público, né? Então, ele é livre, ele é público e pode ser enxergado por todas as classes do nosso sistema. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar um private, certo? Private. E ele vai dar um warning, né? Dado um warning, e ele vai pedir para você remover o private e tal, mas a gente já resolve isso, certo? A gente vai agora criar o construtor da nossa classe. O que é o construtor da classe? O construtor da classe é o que vai instanciar mesmo. Ah, mas aí você pode se lembrar, né? O Vitinho falou anteriormente que a nossa classe pessoa, ela não pode ser instanciada, porque ela é uma classe abstrata, lógico. Ela vai receber esse abstract. Eu acho que tem que vir antes ou não? O nome, antes de class, já. Class pessoa. Então, ela é uma classe abstrata. Né? Ela não pode ser instanciada. Mas, como ela vai... Né, outras classes vão estender dela, ou seja, pessoa, e ela vai ter classes filhas, como aluno e professor. Nesse caso aqui, ela tem que ter um construtor. Toda classe tem que ter um construtor. Então, a gente vai fazer o construtor dela. A gente pode... Deixa eu só aceitar aqui outra pessoa. Pode criar o construtor, né, digitando. Eu vou fazer esse primeiro construtor na mão e depois a gente vai gerar automático nas outras, certo? O construtor, ele é um método, né, um método construtor, da onde, quando você for instanciar essa classe, os atributos que tem nela vão ser construídos para que o objeto seja, enfim, né, construído, colocado em prática. Né? Então, para você criar o objeto pessoa aluno, por exemplo, você tem que ter o construtor com os devidos atributos passados por parâmetros no mesmo. Toda classe deve ter um construtor padrão, certo? Default, ou seja, um construtor em branco, padrão, que é somente isso. Public, eu passo o nome da classe, pessoa, não recebe nenhum atributo, não retorna nada, né? Aqui ele é um método, né? Public, pessoa, e ele é um atributo padrão, né? Um construtor padrão. Então, a gente vai criar o construtor com os outros parâmetros, certo? Os outros atributos. Então, veja que dá um erro, se eu colocar, né? Public, pessoa duas vezes. E aqui eu vou receber como parâmetro um string nome. Vou receber um string CPF e vou receber um boolean ocupado. Bom, aqui eu vou dizer que esses atributos, né, recebem o que eu estou passando por parâmetro. Então, para me dizer, por exemplo, poderia fazer assim, nome, recebe, nome. Né? Só que ele vai pedir vai reclamar, porque pode ser que um bug aconteça, né? E ele, porque por ter nome bem aqui e nome aqui, ele deu uma duplicidade, né, de variáveis e não saiba quem seja quem. Então, eu tenho que colocar dizendo que esse nome, esse ponto nome, que é o nome do atributo, né? É o atributo,
recebe o atributo que eu estou passando por parâmetro, certo? Des.cpf, né, que é o CPF da classe, né, recebe CPF. Des.ocupado recebe o ocupado que eu estou passando por parâmetro. A gente acabou de fazer o nosso construtor, certo? A partir desse método, né, método construtor, a gente vai instanciar um objeto pessoa. Lógico, um objeto pessoa do tipo aluno, do tipo professor, né? Pessoa em si, ele não pode existir, ok? A partir daí, a gente vai criar agora, pelo, né? Fugiu a palavra agora. Porque os nossos métodos são privados, né? Pelo fato, né, dos nossos métodos, dos nossos atributos serem privados, a gente tem que fazer um método para mim devolver, acessar, né? Devolver o valor desse atributo, no caso acessar, e para mim setar o valor desse atributo. Então, eu tenho dois tipos de métodos, né? Quem é do terceiro ano, do segundo aí, já, não sei se já viu, são os métodos get e set. Então, o método que eu devolvo, né, que eu pego o valor do atributo, e o método que eu seto. Então, eu vou gerar esses métodos aqui, certo? Você vem aqui, ó, com o botão direito do mouse, ou então Alt Shift S. Vem aqui, ó. Generate, Gathers and Setters, certo? Você seleciona tudo. Quem já é acostumado faz muito isso, né? Então, ele cria aqui os métodos para a gente. Pronto. O método get, do nome, ele vai ser um método que devolve uma string, né? Então, ele é um método público que retorna para a gente uma string chamado getNome. Ele não recebe nenhum atributo como parâmetro e retorna simplesmente o nome. Né? O método set, ele não retorna nada, ele é void, ele é do tipo público, né? O nome, setNome, para setar a variável nome, recebe um nome como parâmetro, né? Um string nome, né? Recebe um string como parâmetro e seta para a gente o valor que eu passar nessa string para a variável nome e retorna esse valor setado. Então, a gente tem aqui os dois métodos, né? O método get do nome e o método set. A mesma coisa para os outros, né? O get CPF, ele retorna uma string que é o próprio CPF. Né? O método set, ele não retorna nada, recebe uma string e seta a string CPF com o valor da string que a gente está passando aqui. Mesma coisa com os outros, né? O booleano aqui, nesse caso aqui do booleano, ele não vai ser chamado de get, ele vai ser chamado de isOcupado, né? Ele tem esse is. Mas eu posso mudar também, pode ser get ocupado, né? Isso aqui é só porque eu criei, por padrão, ele cria nos atributos booleanos que não sejam com a palavra get, mas sim is, né? Is. Mas pode deixar, ou então, quem quiser mudar, não tem problema, né? E ele é a mesma coisa. Né? Devolve um booleano, né? A variável booleana, vocês sabem, né? Ela retorna true ou false, e ela retorna para a gente ocupado. Mesma coisa com o set, ele recebe um booleano, ele não retorna nada, e seta a variável ocupado, né, booleano, para uma variável que a gente está passando aqui por parâmetro. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tem alguma coisa a acrescentar aí, Vitinho? Aí a gente poderia falar do encapsulamento, né? O conceito, porque é justamente por causa do get e do set. Isso. Porque não é indicado, né? As outras classes acessar diretamente o atributo de outra classe, né? Por isso que existem os métodos getters e setters. Porque por padrão a gente tem que mudar o valor dos atributos ali de cima, né? Pelo set, e a gente só acessa o valor das outras classes pelo get.
porque eles são públicos, né? E os atributos são privados. Então, por eles serem privados, não podem ser acessados diretamente. Então, é pelo conceito de encapsulamento. Isso. Que é outro conceito. A gente já viu a herança, né? Na UML, a gente vai ver melhor aqui na prática. E agora a gente está vendo o encapsulamento. Isso. Só isso mesmo. Eu vou criar aqui um outro construtor, certo? Dessa vez eu vou gerar source, né? Com o botão direito em source, ou Alt Shift S. Generei construtor, aí eu vou colocar só nome e CPF, certo? Só porque eu quero. Tá bom? Tem que ter necessidade, não tem não. Eu quero mesmo deixar assim. Pronto. A gente vai gerar agora, por último, né? O penúltimo, no caso, um método que ele devolve para a gente todos os atributos, né? Da classe. Ou seja, em um único método, a gente vai chamar todos esses atributos para serem imprimidos no momento que a gente desejar ver esses atributos, né? Ter esses atributos. Que é o caso do método toString. Ele devolve uma string bem grande, né? Ele é um método público que retorna uma string, né, bem grande, com esse conjunto de dados aqui, esse conjunto de atributos, para gente utilizar, né, imprimir na nossa tela aí do nosso sistema, certo? Então, eu vou gerar esse método também, porque... Perder tempo, né? Aqui, ó, mesma coisa, não tem os outros. Aí eu vou colocar generator, ele devolve, né? Ele é um método sobrescrito, né? Override. Ele é um método público, certo? Ele devolve para a gente uma string, não recebe nada como parâmetro. Então, aqui é vazio. Tem um nome de toString e retorna para a gente uma pessoa. Nesse caso aqui, ele vai passar o nome, é só bem simples, né? Ele vai passar uma string bem grande, vai colocar a pessoa, aí faz aquela concatenação com a variável nome, né? O nome da pessoa. Bota o CPF, concatena com o CPF, bota o ocupado e concatena com o ocupado. Certo? Então, não tem muito segredo, não. A gente tem, na nossa UML, né, lá na classe instituição, um método chamado buscar aluno. Né? Esse buscar aluno, ele é através da matrícula do mesmo. Deixa eu só citar aqui. Esse método buscar aluno, né, pela matrícula, a gente tem que fazer um método que selecione os alunos, né, na classe pessoa, que já a gente vai criar uma classe aluno que herda atributos da classe pessoa, né, para depois ser utilizado em outra classe um método que busque os alunos por meio deste que a gente vai criar agora. Para fazer isso, a gente tem que dizer que a nossa classe, né, vem aqui em cima, ela implementa, né, implements, vou dar um contra-espaço, comparable. Esse primeiro método aqui, que é o comparable do java.lang. Certo? E a gente tem que dizer que ele tem que comparar, né, no caso, fazer o método compare_to a partir da classe pessoa. Né? A partir da classe pessoa. Se a gente não implementar este método aqui, nessa classe pessoa, quando eu fizer a classe aluno e ela extender, no caso, né, herdar os atributos dessa classe, ele vai dar um erro dizendo que tem que ser implementado um método chamado compare_to, tal, certo? Então, para não ter problema, a gente vai fazer esse método aqui, certo? Então, ele é um método público, né, public, ele devolve para a gente um inteiro, certo? Então, ele é um public int, ele devolve um inteiro. Ele tem um nome de compare_to. Certo? Ele recebe um parâmetro, uma pessoa, tipo pessoa. Ele retorna para a gente, né? Porque ele tem um retorno inteiro, né, então ele vai retornar o inteiro. Ele retorna para a gente
Ponto. Nome da pessoa, certo? Ponto. Compare to ignore case. Esse compare to, né, no caso tem 2, se fosse só compare to, ele não ia selecionar letras maiúsculas, minúsculas. Né? O ignore case, ele não tá nem aí, né? Eu tô errado, Vitor. Eu tô confundindo. Tá certo, é isso mesmo, eu acho. O ignore case, ele não tá nem aí com letra maiúscula ou minúscula, né? O A maiúsculo é igual ao A minúsculo. Pronto. Então, o ignore case, ele não tá nem aí. E eu vou passar a nossa pessoa que eu passei como atributo, no método, na assinatura do método, ponto. O que é que eu estou procurando para selecionar, né, um aluno? O nome. Nesse caso, o nome. Esse método aqui, ele vai fazer uma ordenação, né? Vou comentar aqui, ó, método de ordenar os alunos por nome. Né? Futuramente, quando eu vou implementar aquele método buscar, eu vou precisar desse método, compare to, que ele vai me retornar, quando eu for pegar por matrícula, né? Ele vai me retornar bem direitinho, em ordem alfabética. Né? Então, ele vai me retornar por número, certo? Por nome. E eu posso colocar uma anotação, @override, porque ele é sobrescrito. Certo? Se eu não colocar isso, quando eu implementar a classe aluno e ela estender da classe pessoa, ele vai dar um erro dizendo que esse método tem que ser implementado lá. Então, no caso, o método já está implementado aqui na classe pessoa, certo? Pronto. Nossa classe pessoa está pronta. Ei, Vitor, falta só os métodos que vão ser dados que é para ocupação. Mas é só declarar, não é nem, vai nem implementar, não. O nome dos métodos é ocupação atual e mudar a ocupação, certo? Eu vou colocar bem aqui. Esquecido. Public, void, ocupação, atual. O nome do outro? Public, void. Mudar a ocupação, tava desligado aqui o áudio. Pronto, é só declarar, porque vai entender melhor quando estiver implementando as outras, né? Isso. Então pronto, terminou as pessoas. Nossa classe pessoa terminou. Tem alguma coisa a dizer, Vitor? Sobre essa classe aí? Quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Tu destacou bem, ó. A gente já destacou 2 conceitos aí, relacionando a prática com a teoria, então tá tudo ok. O pessoal tem alguma dúvida aí com essa classe? Ninguém tem dúvidas? Deixa eu ver que o chat tem 9. Só o Lucemir falando aqui. Beleza. Então não tem nenhuma dúvida, galera. Percebam que ele, como você me falou, né? Ele gera muito código, né? Automaticamente pelo source lá. E isso é muito vantajoso, porque a gente não quer perder tempo só codificando, né? Só digitando. A gente quer fazer muitas coisas automaticamente. Então, por isso que é importante entender a teoria, né? E com a prática mesmo, vocês vão se adequando. Já, Vitor? Bem ligeirinho. Rápido demais. Pronto. Agora a gente vai para a nossa segunda classe. Né? Tem mais alguma coisa a dizer? Não. Pode. Que é a classe aluno, certo? Agora eu vou só passar um pouco aqui na UML, só para dizer o seguinte. Por que a gente tem essa herança de atributos, de métodos, né? Nessas classes? Por exemplo, para que eu tenho uma classe pessoa? Para que eu vou criar a classe aluno professor, herdando dela esses métodos? Porque a gente né? A gente tira um pouco de retrabalho, né? Disso. Ou seja, os mesmos atributos que tem professor, tem aluno. Por exemplo, nome, CPF e ocupado. Então, como esses atributos, eles se repetem,
é mais legível, né, a nível de código, a gente fazer isso, é mais correto a gente criar uma classe abstrata, onde os atributos que se repetem em aluno e em professor sejam colocados nessa classe, né, tanto atributos como métodos, e as classes, né, filhas, que são aluno e professor, elas herdem esses atributos, né. Um exemplo é o nome, aluno tem nome, professor tem nome, CPF, os dois têm CPF, e ocupado, os dois têm ocupado. Aí vocês podem perguntar, por que matrícula não veio para cá também? Né? Matrícula, a gente tem uma gambiarrazinha para gerar o número da matrícula automático, né? Então, eu deixei, porque a matrícula do aluno é diferente da matrícula do professor. Então, o aluno ele tem uma matrícula, e lá na implementação eu coloquei como CIAP, né? Que é um nomezinho que tem lá. Beleza. Então, isso é diferente. E os métodos também estão diferentes. Por exemplo, o aluno tem adicionar disciplina, ver histórico, ver notas e mostrar disciplinas, e para o professor tem outros métodos. Né? Então, a classe pessoa, ela é uma classe mãe que tem duas filhas, né? Duas classes filhas, chamada de aluno e professor, e as mesmas herdam atributos, né, dessa classe pessoa, certo? Entendido? A gente vai criar agora a segunda classe, chamada de aluno, certo? Essa classe, em primeiro lugar, a gente tem que dizer, né, que ela extende de pessoa. Bem aqui eu digo que ela extende da classe pessoa, certo? A partir daí, ela já recebe, né, os atributos e métodos, né, subjacentes da classe pessoa, certo? O aluno, ele tem como atributos matrícula, é isso? Private. Situação, matrícula, que é um booleano. Matrícula, isso. Certo? Ele tem a situação da matrícula, Que é booleano. situação da matrícula, E tem o curso. e ele tem um curso. Nesse caso aqui, vou criar logo a classe curso, certo? Porque como tem essa dependência, é só criar a classe mesmo, não implementar. Ainda não, certo? Vou fechar aqui, coloco private, curso, certo? Só porque a gente precisa desse atributo, curso, e para não deixar em branco, se colocar só curso, ia dar um erro, porque a classe não existia. Né? Beleza. É só isso, né? Matrícula, situação, matrícula. Tem a disciplina, né? Tu vai colocar o método logo? Isso, vou colocar. E o curso. Na relação que o aluno tem com a disciplina, disciplina, como é de um aluno tem, né, uma até 8 disciplinas, uma disciplina tem vários alunos, o aluno, né, classe aluno, ela recebe uma lista, né, no caso um vetor, de disciplinas. Nesse caso aqui, a gente vai implementar com uma estrutura de dados chamada map. Né? Ele vai ter um map, Java Util, de disciplinas. Onde esse método ele vai ter uma chave, né, que é uma key, uma value. Certo? Na key, a gente vai colocar um inteiro. Certo? Então, vai ser um integer. Para ser, nossa key ser o código do curso, o código da disciplina. Desculpa. E o nosso valor vai ser uma disciplina mesmo. A gente tem que criar aqui, desculpa. Fecha. A gente tem aqui a nossa disciplina. E eu posso chamar de disciplinas, né, do aluno. Lá no construtor, a gente tem que instanciar esse map. Certo? No construtor. Já quando eu for criar o construtor, né, eu vou fazer isso. Para o caso da matrícula, a gente está fazendo que a matrícula seja consecutiva. Por exemplo, o primeiro aluno inicia com matrícula 1 e o segundo, né, a ser adicionado no sistema, inicia com a matrícula, né, mais, né, matrícula mais. Então, a gente vai o valor da matrícula mais 1. Isso vai incrementando, aí o segundo é o 2, o terceiro, enfim.
Certo? Então, para isso, a gente vai ter que criar um método, um atributo, desculpa, privado, certo? Do tipo estático, inteiro, que vai se chamar matrícula. Matrícula, certo? E ele vai iniciar de 1, ok? Então, isso aqui é só para me incrementar lá no construtor a matrícula, o aluno. Certo? A gente vai agora criar o nosso construtor. Public, aluno. Tem o construtor vazio. Tem o construtor com todos os atributos. Né? Nesse caso aqui, eu vou Shift S, vou gerar porque ele é grande. Né? Todos os fios, todos, né? Então, menos disciplinas, não preciso. Tá? Eu iniciei aqui nosso construtor. Tá? Então, ele tem um public aluno, ele recebe nome, matrícula, situação da matrícula e curso, que são os atributos que estão aqui. Né? Ele não recebeu o estático, mas ele recebe os atributos que estão aqui. Mas cadê o nome do cara, o CPF do cara e aquele outro atributo que tem também? Né? Então, a gente pode receber... Chegou alguma mensagem aqui? Pode receber aqui, ó, certo? Vitor, tem uma pergunta aqui, peraí. Olha aí, nome. Então, esses métodos servem para tipo acessar de forma mais rápida os dados do aluno? Não, o método construtor, que está querendo dizer? Que o método, eu acho que é, né? Só tem esse. O método construtor, ele serve para você criar o aluno. Então, a partir disso, eu vou criar um aluno. Acessar é os métodos GET, né? Na verdade. Acessar são métodos GET. Esse método construtor, ele é um método que cria, né? Que instancia um objeto. Exatamente. Por exemplo, deixa eu criar aqui uma classe teste. E ela vai implementar o método main. Eu tenho uma pessoa, né? Aluno 1 igual a 1000 aluno. Nesse caso aqui, eu vou criar um aluno sem nenhum atributo. Esse aluno 1, ele é um aluno do mesmo jeito, é uma pessoa que é um aluno. Só que ele não tem nenhum atributo daqueles que foi passado pela gente na UML, que foi nome, CPF, enfim. Se eu criar pessoa aluno 2 igual 1000 aluno, você vê que aqui embaixo ele tem o segundo construtor, onde eu vou passar, né? Aí sim, dá... os valores, né? Os valores, né? Dá sentido a esse aluno com o nome, José, com CPF, também é uma string, qualquer. A matrícula, que é um inteiro, então, 12. A situação matrícula, que nesse caso aqui, true, né? No caso da situação matrícula, é só para ver se ele está ativo ou não. E o curso, vou colocar aqui porque tinha que ser o new curso. Né? Então, esse aqui, aluno 2, ele já tem nome, tem CPF, tem uma matrícula, e tem ativo e tem um curso. Tá? Então, esse construtor, ele serve para a gente instanciar um aluno. Para mim, pegar esse método, por exemplo, aluno 2, aí eu quero ter acesso ao nome desse cara, ponto, aí get, nome. Nesse caso aqui, eu tenho acesso ao nome. Esse método aqui está dando acesso ao nome do aluno 2. Está retornando José, né, no caso? Está retornando José. Se eu colocar dentro de um sysout, certo? Isso. Deu nulo. Esse filho deu nulo aqui. Aí que retorna o nome do cara, né? Não. Na posteridade a gente vai ver isso bem direitinho. Não sei o que deu nulo não, mas é porque a gente está fazendo ainda, tudo bem. Mas,
esse caso aqui, ele retorna o nome do aluno 2, né? E nesse caso aqui, ele está criando um aluno. Criando um aluno. Certo? Não sei por que deu nulo. Deixa eu ver aqui. Mas é porque tu não ferrou o negócio da herança ainda no construtor. Ah, é verdade. É verdade. Certo? Isso mesmo. Bom? Voltando. String nome. String CPF. Né? E o atributo Ocupado. Julia ocupado. Julia com bem. Eu vou dizer, né? Desse ponto. Não, nesse caso aqui, eu tenho que chamar pelo Do super, né? super. Nesse caso aqui, no super, É só passar. O nome do cara, o CPF e o ocupado. Não é assim? É isso, exatamente. É isso. No caso, esse super já chama o construtor relacionado à classe mãe, né? Que é a classe pessoa. As pessoas, exatamente. Agora, Acho que tá certo. Lá, agora é para dar certo. Agora deu um erro aqui, não sei porquê. Porque tá faltando passar nome, CPF. É igual ocupado, né? Falso. Este caso aqui, deu certo, José, né? Pronto. Tô vendo aqui que tá. Então perceba também que enquanto aluno 1 está usando o primeiro construtor, né, que é vazio, aluno 2 está usando o segundo construtor. Porque em determinado momento pode ser importante você criar um aluno ou um professor e não setar valores nele de início. Pode ser importante, sei lá, para ser uma variável auxiliar, para te ajudar de alguma forma no programa. É verdade. Então, é uma boa prática, né? Sempre criar esses dois tipos de construtor. Um vazio, totalmente vazio, e um com todos os atributos. Isso. Pronto. O cara também já tinha entendido a dúvida, mas ficou legal esse exemplo aí. Pronto. Pode continuar. Tá falando alguma coisa? Não, eu perguntei a ele se ele entendeu esse negócio do super, né? Pode não ter visto ainda. Eu acho que ele já viu. O pessoal do segundo, terceiro ano aí. Terceiro ano aí deve ter visto. Esse é bem importante, esse super, porque como é que eu vou criar um aluno sem os atributos nome, os atributos que estão na classe mãe, que no caso é os atributos gerais, né? Nome, CPF ocupado. Então, o super, ele chama os atributos da classe mãe para o construtor da classe filha. Mesma coisa que a gente vai fazer aqui, que a gente fez aqui, a gente faz em professor também. Pronto. Eu vou criar aqui um outro construtor, passando só o nome do aluno. Nesse caso aqui, é que eu fico confundindo, cara. Super. Aí tem que definir lá, né? Um construtor só com o nome também. Verdade. Eu vou criar aqui um construtor. Só com o nome. Então, percebam a dependência, né, galera? Quando a gente muda uma coisa na filha, provavelmente tem que mudar lá na classe mãe também. Pronto. Aqui, beleza, né? A gente vai agora fazer a nossa gambiarra, né? Não sei se é gambiarra, mas para incrementar, né, o número da matrícula. Nesse caso aqui, matrícula não vai receber matrícula. Né? Ela vai receber próxima matrícula. Beleza? No final de tudo, eu digo próxima matrícula recebe mais igual a 1. Estou incrementando a próxima matrícula em 1. Então, o primeiro que eu criar vai ser com a matrícula 1. O segundo vai ter 1 mais 1. O valor da anterior mais 1. 2. O terceiro vai ser o valor da anterior mais 1.
3. É 1, 1, 1, 3, né? Na posição. Falando em nível de posição, né? 1, 1, 1, 3. O próximo, né? São 3 que já passaram, mais 1, 4. Então, assim ele vai incrementar a nossa matrícula. Nesse caso também eu posso colocar mais, né? Nossa matrícula mais, que é a mesma coisa. Tá? Do mesmo jeito. Ah, então eu não preciso receber esse atributo matrícula aqui. Não. Preciso receber. Tem que mudar lá na main, não. Não. Você não É só o recebe. teste, né, lá? Ele vai dar um warning aqui, mas não tem problema não. Sei que tu tava falando já de... Faltando um CPF, não, hein? Não, apaga isso aqui que a gente... É só um teste, né? Um exemplo, né? Beleza. Aí, continuando, né? A gente tem que agora iniciar, instanciar o nosso hash map, né? O nosso map. Hash map não, map. Para isso, eu digo disciplinas, né? Disciplinas é o nome do nosso map de disciplinas. Eu digo que ele recebe um novo, né? Um novo hash map. Passando duas coisas. A disciplina é o meu valor e o inteiro, que no caso vai ser o código da disciplina, que vai ser minha chave. Né? Então, com essa linha de código aqui, a gente instancia, né? Cria um novo map, no caso, o hash map. Então, disciplinas, que é o que a gente criou ali em cima, ele recebe um novo hash map que recebe esses dois valores como chave e valor. Viu que quando eu cliquei, né, e selecionei já, ele já veio todo, né, pronto. Já veio todo de uma vez. Né? O Java com Eclipse, né? O NetBeans também dá pra fazer isso, né? Auxilia bastante a gente já. Tudo contra o espaço, né? Muita coisa. Certo? Pronto. Aqui, beleza, né? A matrícula, próxima matrícula, né? A situação da matrícula, o curso, próximo curso, e a gente instancia a nosso map. E tem um construtor só com o nome do aluno. A partir daí a gente vai criar os métodos, né? Padrão. Get sets. Esse é o get para mim te acessar e o set para a gente setar o valor. Então, já criei, ó. Tá vendo? Mudar o valor, né? Mudar o valor. Alt S, get set, ó. Seleciono tudo e criei meus gets e sets. Certo? Depois a gente vai fazer o método toString. Bom, mesma coisa, né? Posso dizer aqui também, ó, public string to string, não recebe nada como parâmetro, e ele retorna um grande string. Pronto. Né? Nesse caso aqui, ele vai retornar um aluno. Eu vou já gerar, mas... E os atributos dele, né? Nome e etc. Nesse caso aqui, vou apagar isso que eu fiz aqui. Vou gerar aqui, que é mais rápido. String, né? Matrícula, etc. Métodos a gente não precisa, certo? Então, vai ser só isso. Pronto. Agora você percebe que aqui só tem matrícula e daí para frente, né? Não tem CPF, não tem ocupado, não tem nada. Então eu posso vir aqui, né, Vitor? Só me corrija o que é errado. Chamar o super. Antes, depois. Peraí. Assim. Não é assim não. Tu não lembra não como é? Eu te confesso que eu não tô lembrado não, mas espera aí.
Porque nesse caso aqui, né, você pode fazer uma gambiarra desse tipo aqui, ó. Né? Por exemplo, desse tipo aqui. Mais get nome, né? Beleza, passa o nome do cara. O aluno tal, nome tal. Aqui dentro eu posso passar, porque ele como é aluno, é filho de pessoa, ele pode fazer isso, ele pode acessar os métodos, né, das pessoas. Então, essa aqui é uma forma de fazer, certo? Beleza? Vou deixar assim, certo? Por enquanto o Vitor lembra aí, dá uma olhada aí como é que faz o super. Eu realmente não tô lembrado. Para mim chamava mais o super aqui, aí chamava os atributos do super, e o string do super, né? Mas, beleza. Bom, nesse caso aqui a gente tem também outra gambiarrazinha. Bem simples, mas, né, dá pra fazer. Que é sobre a situação da matrícula do cara. E aqui na main, né, no meu método main, quando criei o objeto, eu disse que a situação da matrícula dele era true ou false. Mas isso a nível de usuário, né? Pense em um usuário leigo tá fazendo um cadastro, né? E lá vai perguntar assim, você tem doenças, né, pré-existentes? Aí a resposta é sim ou não, aí vai tirar true ou false. Então, isso você pensa aí no usuário bem leigo, que não tem tanto afinidade com isso, né, isso é um pouco estranho. Então, e é até para mostrar também. Então, caso ele mostra para você um aluno e a situação da matrícula do cara é true. Não é ativo, não é inativo. Para a gente, quando a gente mostrar os alunos e a situação dele tá ativa ou lá inativa, a gente vai fazer uma pequena, né, modificação do nosso string. A gente vai pegar o auxílio do if, né? Todo mundo aí conhece, já viu, né? Se, certo? A situação da matrícula, então, desse ponto de situação matrícula, é igual a true, né? Eu retorno. Se não, eu retorno isso. Vitor, vou botar aqui no chat. Beleza, eu olho já. Eu acho que é bem simples, é digitei aqui. Só voltando aqui. Se a situação for verdadeira, se a matrícula do cara, nesse caso aqui eu vou usar o verdadeiro como ativo, eu boto aqui como matrícula, ativa, ativo. Passou matrícula, ativo. Ativo. É aqui mesmo. E agora ativo. Certo? É a mesma coisa aqui. Situação matrícula, deixa eu pagar isso. Inativo. Ele vai só. Quando a matrícula do cara é true, aí ele dá esse primeiro aqui. Ele retorna isso. Quando tiver false, ele retorna de baixo, né? Com a matrícula do cara inativo. Isso é só uma gambiarrazinha simples, né? Que dá para você fazer. Pra não perder tempo aí com muita coisa. Foi o que na época, né? O que a gente pensou em fazer, então. Dá certo, né? Tá funcionando, então. Questione. Não questione os métodos, né? Os meios, não assim, então, uma frase aqui. Questione meus, sei lá, nem lembrei. Mas beleza. Tá dando certo, tá beleza, né? Deixa eu ver aqui no chat que o Vitor colocou. Pronto, eu retorno o super, ponto to string, isso, pronto, tá certo. Faz o resto. Eu retorno super, ponto to string, mais aquelas coisas. Só tá dando... Tem esse parênteses aí no super mesmo? Acho que não, é. Tem não. Pronto, é isso aqui. Certo? Então, nesse caso aqui, eu posso tirar já o nome desse cara, ó. Porque já tem no. Que já pessoa. tem lá com tudo, né? Mesma coisa que esse aqui. Né?
Isso aqui, boto super, ponto, toString, mais a string do aluno, certo? Então, quando eu chamar o super, o toString, ele vai chamar o toString do super, no caso, da classe mãe, que é pessoa, com o nome CPF ocupado, mais a concatenação da próxima string, né? É aluno mais os atributos concatenados, matrícula, situação da matrícula, curso, disciplinas, certo? Nesse caso aqui, disciplinas, ele é um array, né? Disciplinas, a gente vai mostrar as disciplinas que o cara está matriculado. No caso, o map de disciplina, certo? Vai mostrar bem direitinho os atributos da disciplina. Ok? Pronto. A princípio é isso. Nossa classe está terminada. Só que a gente tem aqui alguns métodos. Ver que aluno, ele tem adicionar disciplina, ver histórico, ver notas e mostrar disciplinas. Então, vamos ver que dá para fazer esses métodos, o que a gente tem já. Então, primeiro, criar, né, a assinatura dos métodos. Public, todos são void, né, void. Adicionar, então, colocar add, disciplina. Eu passo o parâmetro. Só tem 11 pessoas, né? Eu passo uma disciplina. Disciplina. Esse aqui é o método adicionar disciplinas. O próximo método, que é o public mostrar, né? Então, public void mostrar disciplinas. Não recebe nada, né? Com parâmetro. O próximo é o V histórico. Né? Vai dizendo aí, né? Pode ser. V histórico é void, né? Não recebe nada, né? Com parâmetro. Nada. Bom. E tem ver notas. Ver notas. Que parâmetro é a disciplina. Ver notas. E ele vira a disciplina. As notas da disciplina. Beleza. Essas aqui são as assinaturas dos nossos métodos. Vou só comentar aqui. Mostrar disciplinas. Rever o histórico. Quando a gente programa um sistema mesmo, que será usado por outras pessoas, né? É aconselhado que a gente use nomes de variáveis que, por exemplo, a DD disciplina. Né? Pode ser que não seja um pouco convidado, né? Tão convidativo para o que o próprio método faz, certo? Para que futuramente, né, esse método possa ser, esse código possa ser modificado por outras pessoas, possa ser lido e entendido por outras pessoas. Então, é feito aí um padrão de nomes, né? Você vai desenvolver um sistema grande e será utilizado na real, tem que ver aí o padrão de nomes para depois esse sistema ser mantido, que depois ele vai ser passado por manutenção, né? Então, o software vai ter uma manutenção no futuro aí. Beleza. Vamos fazer o primeiro método, que é o mostrar disciplina. Né? Eu vou fazer só esses métodos por hoje, né, Lucemir? Que já é 3 e 15. Né? Então, eu vou fazer só esses métodos por hoje e a gente continua na prova. Já tem muita coisa, Vitinho. Né? Muito certo, mas dá certo. Tá bom, tá ficando tudo gravado, a gente não tá acompanhando, né? Assim, a gente tá só assistindo, porque não dá para ir fazendo, né? A digitação não tinha como acompanhar, e aí ia atrapalhar muito. Mas bem legal, viu? Ok. Então, eu vou terminar aqui esses 4 métodos, né? E a gente para por hoje e continua na próxima semana, certo? Próxima, né? A gente, para criar, né, para adicionar a disciplina, ela tem uma certa restrição
no nosso sistema. Ou seja, o aluno ele não pode já ter essa disciplina e ele tem que ter até 8 disciplinas. Então, o que a gente faz? A gente faz um F, né? E a gente pesquisa no nosso map de disciplinas, né? Se ela contém, né? Por isso a gente usa esse contains key. Existe dois, né? Que é o contains key e contains value. Esse contains key, para me ver se tem essa disciplina na lista de disciplinas do aluno, desse dito aluno, pelo código da disciplina, porque o código ele é único, né? Então, o código da disciplina ele é único. Nesse caso aqui a gente não está aparecendo porque disciplina não tem ainda nada implementado, né? Mas esse caso aqui eu vou fazer, vai ficar como erro, mas o correto é isso. Disciplina get, aí código, certo? Get código e disciplinas ponto size, que é o tamanho, né, das disciplinas, que é a lista, ponto size, né, seja menor ou igual que 8. Nesse caso aqui, a gente vai tornar uma exceção. O nosso método aqui, ele é void, mas como é que o usuário vai saber que deu erro ou não? Então, a gente vai adicionar aqui uma exceção, né, que é um throws exception, né, onde ele vai lançar uma exceção para a gente do erro. Nesse caso aqui, eu vou lançar, né, deu erro, então eu vou lançar um throws new exception, e aqui dentro eu vou dizer erro, não foi possível se matricular. Ok? Pronto, já fiz isso, tá ok? Esse if aqui tem uma chave. Esse aqui é o teste que dá erro, né? Então, o cara já tem a disciplina lá e a disciplina, né? Já tem muita coisa para ele, então não dá certo ele se matricular, ok? No caso que dá certo, eu coloco disciplinas, né? Que é a minha lista de disciplinas. Ponto. Aí, put, ele serve para me adicionar algo na minha lista, né, no meu map de disciplinas. Nesse caso aqui, eu vou passar, né, como valor, como chave, a disciplina ponto get código, que a gente não fez ainda, e o valor, né, vai ser uma disciplina. Tá? Então, esse método adicionar disciplina está feito. Pronto. Tem algum erro aqui com alguma chave? Acho que tem. Tem. O erro está só aqui, né? A gente não implementou o get código lá na disciplina. Mas esse método é assim. Né? Quando eu fizer lá em disciplina, né, o método bem certinho, os atributos bem direitinho, vai ficar correto, certo? Eu vou só comentar. Vitor, coloca só o parênteses aí na linha 78, depois do get código. Só para... 78. É verdade. Assim tá correto, né? Quando nós já fazer lá, já dá certo. Isso. No mostrar disciplinas, a mesma coisa, a gente vai utilizar a disciplina, né? Como é que eu mostro as minhas disciplinas na minha lista de disciplinas? A gente tem que usar um for. Todo mundo aí que já viu Java sabe o que é o for, né? Um laço de repetição, ele itera sobre o iterador e faz aí alguma coisa para você. Nesse caso aqui, a gente vai usar um tipo de for diferente. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o for each.
Ele é um for, ele vai de disciplina, certo? Né? E terá as minhas disciplinas, ponto, values. Esse for, ele vai fazer isso. Por exemplo, eu tenho uma disciplina, e para cada disciplina que eu tenho, nas minhas disciplinas, né, minha lista de disciplinas, né, porque o nome fica muito disciplina com disciplina, mas é assim. Essa aqui é a classe, que é o tipo do meu atributo, né, da minha variável, disciplina, onde ela vai, para cada disciplina, né, na minha lista de disciplinas, eu vou mostrar. Nesse caso aqui, vou dar só um sysout, certo? E vou passar disciplina.get nome. Mas não tem um get nome implementado lá na parte de disciplina. Mas esse aqui é o método de mostrar disciplinas, certo? A gente faz um for que percorre para cada disciplina que eu tenho nas minhas disciplinas e mostro todas. Então, esse aqui vai mostrar todas as disciplinas que o aluno está cursando no momento. Fala algo sobre esse método, Vitor? Aí. Acho que só destacar que essa disciplina aí do lado esquerdo, né, do for, serve como uma variável interadora. Não sei se os meninos já ouviram falar sobre isso. Que percorre, né, como você já falou. E aí também, a nível de curiosidade, se a gente quisesse mostrar tudo de disciplina, né, no caso tu escolheu mostrar só o nome. Mas se a gente quisesse mostrar tudo, se a gente fizesse um sysout disciplina, automaticamente ele ia chamar o toString, né, da classe disciplina, que não está implementada ainda. Mas só a nível de curiosidade mesmo. A gente printar uma classe inteira, né, não definindo um atributo específico, ele chama automaticamente o toString e printa tudo. Mas nesse caso aí, só o nome mesmo, né, que a gente quer. Esses dois métodos aqui, como vai precisar de classes que a gente implemente, eu não vou fazer eles agora, certo? Vou deixar eles de lado. Vou fazer aqui a classe professor, bem rápido, e a gente encerra por hoje. Certo? Vai deixar printando tudo de disciplina mesmo? Deixa assim, para não ficar com aquele erro, né? Pronto. A classe aluno não está toda completa, mas está quase. Falta só a gente completar esses métodos e completar as outras. Porque a gente tem uma dependência de... Você tem que completar uma coisa para fazer outra, né? Então a gente tem que... Tudo conectado. Então tem que fazer aos poucos. Aqui em professor, a mesma coisa. Ele extende de pessoa, né? Nesse caso aqui, ele extende de pessoa, professor. Mesma cor do aluno. Quais são os atributos dele? Private, string, título. O que mais? Matrícula que é SIAP, né, no caso. Sempre que eu arranjei esse SIAP, né? Uma doidice aí. E aí farro estático, né? O SIAP também. De um. E tem disciplinas também, né? Ele não lista disciplinas, né? Private. E na disciplina vai ser a mesma coisa, inteiro. Disciplina com nome disciplinas. Mesma coisa, né? No construtor, a gente vai fazer a mesma coisa. Public, professor. Nesse caso aqui é o vazio. E vou gerar o outro. Source. Pronto. Certo? Vou receber aqui o nome do cara. CPF. Boolean ocupado. Certo? Eu vou passar o nome. CPF. E o ocupado.
aquele extras de pessoa. Ok? E aqui eu vou fazer só um professor, passando o nome dele. O construtor só com o mesma coisa que a gente fez em aluno, ok? Mas aqui ele não vai receber SIAP, né? Precisa. E o SIAP vai receber o próximo SIAP, que é aqui embaixo. Eu coloco SIAP. SIAP, mais. E as disciplinas também, né? Eu coloquei, mas eu selecionei tudo. Não precisa. É isso mesmo que ele recebe. Nesse caso aqui, esse ponto, disciplinas, ele vai receber um new hashmap, passando chave e o valor, né? Chave inteira e a disciplina. Certo? Ok? Então, criei o nosso construtor, instanciei a nossa map de disciplinas. Vou agora fazer, falar os nossos métodos getSet, nossos atributos. Seleciona tudo e gera. A gente gera também UtioString, mesma coisa, então a gente passa o super com UtioString mais aquele restante. Então, no caso, como o professor tem aquele negócio de, né, de matrícula ativa ou não, então não precisa nenhuma gambiarra, não. Só isso mesmo. Né? Ok? O professor também ele tem alguns métodos, né, que é o lançar notas, que é void, e o mostrar disciplinas. Vou fazer só a assinatura dos métodos para ficar para a próxima aula. Lançar notas. Recebe uma disciplina. Void, aí ele recebe vários parâmetros, né? Ele tem que ver. Disciplina, aluno, quer dizer, e nota. Nota é um double. Um aluno. E um double nota. E um double nota. Isso é. E o mostrar disciplinas não recebe nada e é void. Public void, mostrar. Vai ser igual o mesmo mostrar disciplinas do aluno, né? O aluno, ele mostra as disciplinas que ele está cursando. E o professor, ele mostra as disciplinas que ele está ministrando. Né? Então, é a mesma coisa. Ele vai só fazer um for e iterar sobre as disciplinas da lista de disciplinas que o professor tem, né? Nos casos aqui, nossa map de disciplinas, e vai mostrar as disciplinas, né? Para cada disciplina que tem, mostrar o que a disciplina compõe. Certo? É só isso mesmo, né? Por hoje. Acho que tá bom, né? Extenso, né? Deu para dar um bom início aí.